Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Feche sua Bíblia neste momento. Vamos falar mais uma vez com o Pai. Coloque sua Bíblia no seu assento e vamos falar com o Senhor. Deus eterno e poderoso Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, pedindo que o Senhor venha falar aos nossos corações, ministrar as nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, toca no profundo das nossas almas, se há algum impedimento que tem tentado não permitir que a Tua palavra penetre no ouvido dos Teus filhos, eu repreendo pelo amor e pelo nome de Jesus, Pai. Nada neste momento é mais importante que a Tua voz, que a Tua palavra, em nome de Jesus. Então fala mais uma vez conosco, ministra nas nossas vidas, no nome poderoso de Jesus, amém. Pode se assentar, irmãos. O tema dessa mensagem é intimidade. E nós sabemos que para nós termos intimidade com alguém, nós temos que conhecer essa pessoa. Não é assim, irmãos? Ninguém tem intimidade com outra pessoa se não conhecer. E como nós vamos conhecer outra pessoa? Conhecendo, conversando, falando, nos abrindo. E é assim que o Espírito Santo é conosco. Quanto mais nós buscamos o Senhor, a face dele, quanto mais nós nos deixamos e nos permitimos sermos moldadas e sermos cheios por Ele, mas Ele se apresenta a nós. Mas de nada adianta se nós não pagarmos o preço de ter intimidade com o Senhor e com o Espírito Santo. Quanto mais intimidade com o Espírito Santo eu tenho, mais poder eu tenho. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, quanto mais intimidade eu tenho com o Espírito Santo, mais poder eu tenho. E o poder é o que está descrito na palavra de Deus. Poder para curar, poder para romper e poder para crescer. O Senhor Jesus, lá na palavra dele, lá em Marcos 16, 17. Você vai saber e você vai ler comigo quais são os poderes e os sinais daqueles que são íntimos que o Espírito Santo tem. Estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Essa promessa, irmãos, é só para quem tem o Espírito Santo de Deus. Não é para qualquer pessoa, é só para aquela pessoa que se dispôs a buscar o Espírito Santo de Deus, a ter intimidade com Ele, a andar lado a lado e face a face com o Senhor, tempo e fora de tempo, ter intimidade com o Senhor. Uma vez o pastor Flávio contou que ele foi chamado para ministrar num culto de busca do Espírito Santo. E ele, pela primeira vez, ele disse não para o nosso pastor. Ele falou, não, eu não vou pregar no culto de batismo com o Espírito Santo. E o pastor ficou assustado, porque ele nunca havia falado não para o pastor. E ele falou, não, eu não vou pregar, porque como que eu vou pregar no culto de batismo com o Espírito Santo se eu não sou batizado com o Espírito Santo? Eu vou chegar lá, vou impor as mãos sobre as pessoas e vou falar, receba o que eu não tenho. Isso aqui é intimidade com o Senhor. Ele teve autoridade para falar. Mas ele estava buscando, ele não havia sido batizado com o Espírito Santo. Então, irmãos, você precisa ter intimidade com o Senhor. E ele foi orando, e foi orando, e foi buscando, e o Espírito Santo visitou ele. E foi um momento muito especial, e ele já contou, e outro dia ele conta para vocês. Mas para nós termos esse poder, nós temos que buscar o Espírito Santo. Não vai adiantar, não vai adiantar você só dobrar os joelhos, ou você vir na igreja, ou ser um religioso. Você precisa fazer a diferença. E como você faz a diferença? Tendo tempo de qualidade com o Senhor. Você não vai conhecer o Senhor na intimidade dele, se você não permitir que ele entre também na sua intimidade. Às vezes nós falamos, não, Senhor, eu sou teu, tudo é teu, mas não é dessa forma. Como muitas vezes você tem sido confrontado pela palavra de Deus, e você sabe.
Você fala para o Senhor: não, Senhor, tudo é teu, tudo que eu tenho é teu. E você sabe que não é assim. Com o Senhor não tem concessões, não tem meio a meio, não tem 40, 60, é 100%. Ou você é 100% pertencente ao Senhor, ou não adianta. Os crentes mornos, a própria palavra diz que ele vai vomitar da boca dele. Então seja um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Não faça nada pela metade para o Senhor. Quando o Senhor faz algo por nós, Ele não faz nada pela metade. Queira sempre o Senhor na sua intensidade. Faça a diferença e pague o preço. Existe uma frase que eu gosto muito, que algumas pessoas elas querem aquilo que nós temos. Porque as pessoas só veem no superficial. Elas só veem quando nós ganhamos as nossas batalhas, quando nós conquistamos os nossos sonhos, quando o Senhor começa a mover algo ao nosso favor e as coisas começam a andar bem. E as pessoas falam: nossa, passa a unção. Ou então diz: ah, você é um filho preferido do Senhor. Ou diz: como que você conseguiu isso? Você tem algum padrinho? Queridos, nós temos intimidade com o Senhor. As pessoas sim vão querer o que nós temos, mas quando elas souberem o preço que nós pagamos, eu tenho certeza que elas vão desistir. Porque cada um sabe o tamanho do seu sonho. Cada um sabe o preço que precisa pagar para realizar aquele sonho que precisa. Qual é o seu sonho na presença do Senhor? Eu tenho um sonho que é ser cada dia mais e mais cheia do Espírito Santo de Deus. E qual é o seu sonho? Então pague o preço. Ore ao Senhor nas madrugadas, busque a Ele nas madrugadas. Tenha tempo de qualidade com Ele. Abra sua Bíblia, leia a palavra de Deus, coma a palavra de Deus. Não vai pegar a folha e vai comer literalmente, mas você vai se alimentar. O seu espírito precisa ser alimentado. Como você quer ser batizado pelo Espírito Santo? Como você quer ser cheio do Espírito Santo? Se você não conhece as Escrituras, aqui está um manual para o crente sobreviver a todas as aflições dessa terra. Essa é a promessa de Jesus para as nossas vidas. Antes, quando Jesus subiu ao Pai, no momento que ele, um pouco antes dele subir ao Pai, ele deixa uma promessa para os seus filhos, para os seus discípulos. E ele diz o quê? Eu vou para o Pai, mas eu não deixarei órfãos vocês. Eu enviarei o meu Espírito Santo Consolador. E por que Jesus estava falando isso para os discípulos? Porque o Senhor Jesus sabia que eles não tinham forças suficientes para lidar sozinho com as ciladas de Satanás. Não é diferente conosco, irmãos. Todos os instantes, todos os momentos, todos os dias, todos os minutos da nossa vida, o diabo vem tentar a nossa fé. Vem armando as ciladas dele, porque é só para isso que ele serve. Mas o crente que está cheio do Espírito Santo de Deus, ele passa pela luta, passa pela prova, como diz na canção, dando glória a Deus, adorando o nome do Senhor. É para isso que nós temos que buscar o Senhor, para sermos revestidos das armaduras de Deus, para que nós não possamos sofrer nos dias maus, ou sofrer nas adversidades. Sabe aquela pessoa que às vezes você olha para ela e você fala: meu Deus, como que essa pessoa aguenta? Como que essa pessoa suporta? Olha no joelho dela que vai estar a resposta. Eu nunca vi, irmãos, uma pessoa que ora, que jejua, que busca estar com o semblante abatido ou caído. Ela sempre vai ter uma palavra de fé para dar para nós. Tenho certeza para você. Sabe, eu estava estudando a palavra de Deus e eu estava pensando. Quando o Senhor Jesus diz para os discípulos: ficai em Jerusalém. Quando Ele faz essa promessa: até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele deu uma ordem ali. E Ele falou: fiquem no lugar onde vocês estão. Isso é uma ordem. Você vai ficar, você vai permanecer. Mas isso é uma decisão pessoal. Todas aquelas pessoas que estavam ali, elas tinham a opção de ficar ou não ficar. Mas você é ovelha e você ouve a voz do seu pastor. Então permaneça onde você está, até que o Senhor te revista de poder. Poder para você receber aquilo que nós lemos em Marcos: pegarão em serpentes, expulsarão os demônios, curarão enfermos. É para isso que o Senhor nos chamou. Às vezes nós passamos por situações que querem abalar a nossa fé, nos tirar da presença do Senhor. Mas um crente que está cheio do poder do Espírito Santo, um crente que está cheio de Deus, ele vai olhar e vai falar: isso é fichinha para o meu Deus, porque eu posso todas as coisas num Deus que me fortalece.
Mas para você agir dessa forma, você precisa crer na palavra de Deus. Você precisa se alimentar da palavra dele. Não é de achismos, não é de coisas que você vê na internet, de pessoas que conversam, não. É a sua própria história e você que precisa escrever ela. Fazendo a diferença. Sabe o que eu vejo aqui também? Ficar e permanecer é uma decisão pessoal. É eu que decido ficar ou ir embora. Ninguém obriga ninguém a fazer nada. É ou não é assim, irmãos? No reino de Deus é assim. Fica quem quer, permanece quem quer. Vai receber quem obedecer, quem permanecer e quem ficar. E eu posso dizer para você que permanece, que vai permanecer, que vai ficar, que a bênção do Senhor, ela é abundante. Ela não para de fluir, irmãos. Permaneça onde o Senhor te deixou, onde o Senhor te colocou. Não tenha medo de enfrentar as situações. Você quer esses poderes, mas você precisa crer e buscar a face do Senhor. Todo o tempo. Ah, pastora, mas eu esqueço de orar. Você se esquece de se alimentar? Quem aqui se esquece de comer? E eu nessa situação que eu estou, irmãos, aí que eu não esqueço mesmo. Porque toda hora eu estou falando, estou com fome, estou com fome, estou com fome, estou com fome. É assim. Eu tenho certeza que vocês também são assim. Alguém aqui pode até esquecer de tomar banho. Dá um migué de vez em quando, né? Pode até esquecer, falar, esqueci, mãe, de tomar banho, né? Esqueci. Tudo bem não, né? Quem gosta, amém, né? Não dorme comigo, tá tudo certo. Mas esquecer de nos alimentar, nós nos esquecemos. E por que nós esquecemos de ler a palavra de Deus? Por que nós esquecemos de fortalecer o nosso espírito? Por que nós nos esquecemos de ter intimidade com o Senhor? Não existe filhos preferidos no reino. Existem sim aqueles que têm intimidade com o Senhor. Então, irmãos, faça a diferença. Faça a diferença. João 3:27. Coloque aí para mim no telão, por favor. João 3:27. Às vezes nós ficamos procurando coisas, estamos tão preocupados com tais situações na nossa vida, com status ou com cargos e um monte de coisas que não agregam a nossa vida espiritual. Mas eu quero deixar uma chave para você nessa manhã. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se lhe não for dado. Vou ler de novo, irmãos. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Quem quer as bênçãos do céu nessa manhã? Você não pode receber nada, irmãos. Tudo que você tem nessa terra, nessa vida, não é teu. Foi o Senhor que deu para você. Então você precisa buscar ao Senhor, porque nada vai ser dado para você se não vier do céu. Buscai primeiro as coisas do céu. Buscar primeiro as coisas lá de cima. Busquem primeiro o reino dele. Todas as demais coisas serão acrescentadas. Ninguém pode receber alguma coisa se do céu não for lhe dado. E como nós vamos acessar o céu se nós não temos intimidade com o dono do céu? Já pensou, você está lá na sua casa e bate alguém na sua porta e fala: eu vim dormir na sua casa? Como assim, irmãos? Eu tenho certeza que você não ia abrir as portas da sua casa para essa pessoa. Mas quando nós temos intimidade, nós acessamos tudo. Tudo que é para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Tudo nós acessamos porque nós temos intimidade com o Pai. Olha para o teu irmão e fala assim, eu tenho intimidade, eu sou assim com o Pai, Eu sou assim, faz assim o dedinho, irmãos, assim, Eu sou assim, É que eu tô com o microfone e não dá para fazer assim. É que eu queria fazer assim, mas não dá. Então faz assim, Fala, eu sou assim, Unha e carne com o Senhor. Glória a Deus. Não tenha medo, irmãos. João 14:12. Eu marquei o versículo aqui. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Pode ir.
E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. O Senhor deixou essa promessa aos seus discípulos, e isso só vai poder se cumprir na vida daqueles que creem no Senhor, naqueles que buscam o Espírito Santo, naqueles que foram batizados pelo Espírito Santo e receberam o selo do Senhor na sua vida. Ah, pastora, mas então eu não sou batizado, então eu não posso? É o que a palavra diz, irmãos. Da mesma forma que a palavra diz para nós, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer está condenado. É isso que a palavra está dizendo para nós. Esse poder só vai ser dado àqueles que foram batizados, que receberam a promessa. Como que você vai chegar numa pessoa, você vai expulsar o demônio da vida dela se você não tem intimidade com o Senhor? Tome cuidado. Faça a sua parte, busque o Espírito Santo. Peça para Ele te encher. Como é que você vai começar a fazer isso? Pedindo para Ele te encher. Nós cantamos uma canção aqui. E enche-me, Deus, enche-me. Você precisa estar com o coração sempre apto, querendo mais do Senhor. Outro dia eu falei que nós não estamos completos. Nós estamos em construção. Porque o dia que nós chegarmos à perfeição, o Senhor nos retira dessa terra, para que nós não sejamos contaminados. Então não tenha medo de fracassar, de errar, de falhar. Não tenha medo. Somente peça que o Espírito Santo te ajude a passar por essas situações. O Senhor deixou o Espírito Santo para nós como nosso consolador, nosso intercessor. A própria palavra diz para nós que mesmo às vezes quando nós não conseguimos falar, quando as palavras não saem da nossa boca, o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Coisas que estão lá dentro que a nossa alma não consegue falar. Através do Espírito Santo, Ele leva as nossas dores para o Senhor. E o Senhor manda a provisão. O bálsamo é derramado sobre as nossas feridas. A cura que nós precisamos, Ele vem ao nosso encontro. Ele nos dá isso para nós. Mas para isso, vou falar de novo, você precisa ter intimidade com Ele. A importância do batismo com o Espírito Santo. Queridos, imagina você ter um poder. O poder de quando alguém estiver triste do seu lado, você falar assim: eu vou orar pela sua vida e Deus vai te dar a vitória. Imagina que coisa linda isso acontecer, irmãos. Imagina o seu filho estar doente. E aí você está num lugar onde você não consegue falar com os pastores, você não consegue falar com o líder, você não consegue falar com ninguém. E aí você vai se desesperar? Vai deixar seu filho piorar? Não. Você vai pôr a mão, você vai repreender a enfermidade e o milagre vai chegar na sua vida, na vida do teu filho. Porque você é canal de bênção do Senhor. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Você pode levantar as mãos e falar: eu sou o templo do Espírito Santo de Deus? Mas levanta a sua voz com autoridade e fala: eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em mim e faz morada na minha vida. É assim que você tem que ser a posição do crente, falar: eu tenho intimidade com o Senhor, eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, eu posso todas as coisas num Deus que me fortalece. Pode ser que às vezes as pessoas olhem para você e falem assim: ah, você não é nada, você não sabe nem falar direito. É o Senhor que capacita, não é com a nossa força não, é o Espírito Santo que faz. É Ele que faz. Irmãos, pode ser a pessoa mais bem letrada, é a palavra essa? Mais bem eloquente, que tenha melhor oratória, que venha e fale da palavra de Deus, mas se não tiver a unção do Espírito Santo, nada acontecerá. Sabe por quê? É o Espírito Santo que trata os nossos corações. Não é a nossa força, não é a nossa voz, não é a nossa maquiagem, o rosto bonito, não é nada. É o Espírito Santo quem faz. Eu sou de uma época que às vezes as irmãzinhas do coque iam lá cantar um corinho de fogo, e eu gosto. E as irmãzinhas iam lá, não estou desmerecendo ninguém. E as irmãzinhas iam lá, irmãos do céu. Eu não vou cantar os corinhos aqui não, porque é muito antigo. Mas irmãos, o fogo caía. E era antigamente? Não. Abra sua Bíblia lá em Joel 2, 28, 29. Não é só lá antigamente não, embora eu não sou tão antiga assim, que eu acabei de fazer 38 anos, né, irmãos?
Mas é para todos, olha o que está escrito lá. E acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Esse derramamento do Espírito Santo de Deus sobre toda a carne que foi predito lá pelo profeta Joel, lá em Joel 2, 28 e 29, é para nós. Isso não acabou. Só quem entendeu deu amém. Isso não acabou, irmãos. O Senhor ainda está derramando do Espírito Santo dele sobre a terra. Encha-se do Espírito Santo de Deus. Creiam que o Senhor Jesus, ele pode fazer ainda, mas busque a presença dele. Busque a face dele. Busque o Senhor na sua intimidade. Não queira o Senhor somente 50%, não. Creia ele, queira ele por inteiro, irmãos. Para com esse negócio de, eu sou do Senhor só quando eu estou na igreja. Não, você pertence ao Senhor aqui, na sua casa, no seu trabalho, em todo lugar. Você tem que pertencer ao Senhor. Você tem que estar estampado na sua cara: eu sou crente, cheio do Espírito Santo de Deus, que não me envergonho do Evangelho, que não me envergonho de falar da palavra de Deus, que não me envergonho de uma pessoa que se levantar no meu trabalho lá e falar: eu estou doente, e fala: eu vou orar pela sua vida e Deus vai operar o milagre. Você pode não acreditar em você, mas Deus acredita em você, então faça a diferença. Foi para isso que você foi chamado, não é para você achar nada, não. Você foi chamado para fazer a diferença. Você pode não acreditar na sua força, achar: não, pastora, não, eu tenho vergonha. Que vergonha o que, irmão? Pega unção, vai lá, unge e Deus vai fazer o milagre. É Deus quem faz o milagre, não é eu, não é você. Você é somente portador da voz do Senhor. Você é somente portador da promessa que Ele colocou na sua vida. Então, transborde isso na vida de alguém. Você é um canal de bênçãos. E o canal não é para ficar com coisa parada, não. O canal é para fluir, irmãos. Então, flua para a sua vida. Um dia você recebeu algo do Senhor, então flua essa unção que você recebeu. Deixa que as pessoas pensem o que quiser, mas faça a sua parte. Ore, consagre jejum ao Senhor. Busque o Espírito Santo. Fala: Senhor, eu quero ser cheio do Senhor. Eu quero ser cheio. Antigamente nós víamos tantos testemunhos de pessoas que foram batizadas no ônibus. Estava na feira, foi batizado com o Espírito Santo. Estava não sei na onde, no mercado, foi batizado com o Espírito Santo. Hoje em dia parece que o crente fica com medo, irmão. Abre a boca, deixa o Espírito Santo fluir na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Eu vou falar um negócio para você. Lá de onde eu vim também, era assim, era como se fosse uma pólvora. Um começava aqui, outro lá, porque vai pegando fogo. Mas o irmão do lado está frio. Esquenta você ele, irmão. Se ele está um bloco de gelo, você está quente, dá uma cutucadinha nele aí, logo esse gelo derrete. Porque não é você que faz, é o Espírito Santo que faz. Glória a Deus, você é canal do Senhor. Então se encha do Espírito Santo de Deus. Não tenha medo de nada, não. Fala: tá vindo a luta. Vai olhar e vai dar risada, irmão. Debocha do inimigo. Ele não debocha da sua cara? Debocha da cara dele e fala: filho, você já foi, você já perdeu que tempo, você não está sabendo. Mas não fica dando poder para ele, não. Poder nós temos que dar ao Senhor. Nós temos que crer nele. Nós temos que dar honra e glória ao nome dele. O diabo já está derrotado em nome de Jesus. A própria palavra diz que tudo subsiste ao nome do Senhor. Não existe nome maior que o nosso Senhor. Não existe nome maior que o nosso Deus. Então por que quando vem a lutinha lá, a gente fica: nossa, tá lá pegando meu filho, minha filha, o que eu vou fazer? Irmão, se levanta. Coloca a mão e fala: está repreendido em nome de Jesus. Aqui não, Satanás. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém, irmãos? Glória a Deus. É assim que tem que ser. A vida do crente é assim. Nós temos que ser ousados. Um cristão cheio do Espírito Santo de Deus, ele é ousado. Ele olha para aquela situação, para onde está o mar está revolto, a situação está contrária, o vento é contrário, o diabo está se levantando. Ele olha e ele vai marchando, porque ele sabe que quem está com ele está indo na frente dele, atrás dele, da direita, da esquerda, é o Deus Todo-Poderoso. E aí quando você menos imaginar, irmãos, acabou essa luta, porque você está cheio do Espírito Santo de Deus, você está cheio do poder de Deus, você é uma fonte inesgotável
inesgotável, você é um canal inesgotável do Senhor. Então, por onde você passa, as situações são diferentes. As situações têm que mudar, porque em você habita o Espírito Santo de Deus. Às vezes as pessoas falam assim: nossa, eu acho que você já ouviu essa frase. Nossa, depois que você conversou comigo, ficou tudo bem. É o Espírito Santo que faz, irmãos. Às vezes você vai falar coisas para alguém que você nem sabia. E aí depois alguém vai te perguntar: o que você falou? Fala: eu nem lembro. É o Espírito Santo que faz. Mas seja você um canal de bênçãos para a vida de alguém. Busque ao Senhor. Ore ao Senhor. Comece hoje a fazer isso. Fala: ai, Senhor, eu não sabia o que fazer, mas agora eu sei. Ore ao Senhor. Peça para Ele te encher. E Ele vai te encher em nome de Jesus. Esse é o segredo. É buscar o Senhor. É pedir para Ele encher você. Peça da forma correta. Fala: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Ah, mas tenha um propósito. Não adianta. O Senhor não vai dar a unção se não houver propósito. Unção sem propósito gera meninos espirituais. E o Senhor nos chamou para romper na imensidão, romper nesse tempo, nessa geração, romper em todos os tempos. Então seja um canal de bênçãos, busque ao Senhor, peça para Ele, fala: Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero falar esse negócio aí que eu não entendo como é que é, eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. O Senhor vai te encher em nome de Jesus.